outra é quando você super protege. Os dois têm o mesmo sentido. Eu acho que você não é capaz, então eu vou fazer por você. E o que acontece com crianças que são super protegidas? Não crescem, não sobrevivem. Não tem jeito. E aí essa superproteção, como eu não posso ficar na escola, mas olha, eu não posso porque o diretor não deixou. Porque um monte de mães se oferece para ficar como auxiliar dentro da sala de aula. Um monte. Né? Então, como eu não posso, eu quero um adulto tomando conta dele. Isso atrapalha demais o primeiro princípio da escolarização, que é a socialização. Nenhuma criança aprende a ler e escrever se antes não se socializa. Isso atrapalha demais, especialmente crianças que têm dificuldade de socialização. Quando aparecem pais, como orgulhosamente eu me coloco, que dizia para o meu filho: o autismo não diz nada na tua vida. Se você tirou nota baixa, moleque, é porque você não estudou. Né? Se você brigou e apanhou, é porque o outro era mais forte. Faça exercício. Se você brigou e bateu, é porque o outro era mais fraco. Né? Se você caiu, não é porque você é autista, nada porque você é autista. Você constrói um menino que aos 15 anos vai fazer um teste da ITEC e fala: não quero cotas. Bom, deixa eu ver onde estamos. Deixa eu fazer umas considerações finais, porque isso aqui é um trabalho acadêmico. Eu preciso de uma nota. O estudante com deficiência é o verdadeiro autor da legislação inclusiva, ele tem que ser autor da vida dele. A gente tem que parar de fazer as perguntas para o pai dele, para o cara que está do lado. Você vê gente adulta na cadeira de roda sendo empurrada por uma pessoa, e a pessoa pergunta para a pessoa que empurra, e não para... É coisa isso. Eu tenho um amigo, faz muitos anos que eu não vejo, que ele é cego, ele é gerente de uma multinacional em São Paulo, gerente de projetos de uma multinacional em São Paulo. Ele adora quando tem reuniões de empresa assim, chega gente nova, ele adora convidar para jantar no apartamento dele. Solteiro, cozinha bem pra caramba, e aí eu já caí nessa. Você chega lá e não tem uma luz, ele só convida para jantar. Não tem uma luz no apartamento, nada. E ele pergunta: quem é o deficiente? Porque ele anda, se vira, faz comida, serve, lava o prato, e a gente ali tropeçando nas coisas. Ele é autor da vida dele. Ele anda de moto, de Interlagos. O filho dele anda na frente com o sininho e ele anda atrás. Então ele é cheio de lanhos, cheio de quebras, cheio de... né? Mas ele anda. O professor é o representante do estado mais próximo da comunidade. Isso é interessante, gente, porque assim, eu, um cidadão comum, para não ser penalizado, eu só preciso cumprir a lei. Você, professor, precisa cumprir e fazer cumprir. Se eu estou na esquina e um cara passa no sinal vermelho, eu lamento. Mas o policial não pode lamentar. Ele tem que fazer cumprir. Ele tem que cumprir e fazer cumprir. E o professor às vezes esquece desse detalhe. Não basta cumprir a lei, tem que fazer cumprir a lei. E para fazer cumprir tem que conhecer. E para conhecer tem que ler a nota técnica 24, 2013. Tem um monte de notas técnicas lá que você digita legislação inclusiva, MEC, e aparece um monte de notas técnicas sobre... Tem uma só sobre o AEE, que é muito interessante porque lá mostra que para que a criança tenha direito ao atendimento educacional especializado, não é necessário o laudo médico. Só é necessário o laudo, o relatório da professora do AEE. Exigir laudo médico constitui discriminação. Porque você não pode negar um direito que o menino tem só porque a próxima consulta do SUS dele vai ser daqui a um ano. Então, constitui discriminação, está na nota técnica 9/2014. 09/2014. Constitui discriminação negar os serviços do AEE. E quando a professora faz o relatório, escreve o menino no atendimento educacional especializado, o MEC já manda a dupla matrícula. O MEC não pede laudo médico. A gente tem que se libertar desse negócio de estar sempre a reboque do médico.
Temos que assumir a nossa função de professores. Eu não preciso de laudo médico nenhum, não, senhor. Eu fiz o laudo pedagógico e eu dou conta, eu não dou conta. Ponto. Você sabe para que serve o diagnóstico médico? Não sabem, né? Eu vou falar. É um método que nós, profissionais da saúde, criamos para nos livrarmos de vocês. Pô, a mãe está lá, faz meia hora enchendo o saco, eu dou um diagnóstico, ela vai embora. Né? Então, assim, se eu quero atender a cada 10 minutos, eu ouço a mãe 8 minutos e dou o laudo, ela vai. Se eu quero ficar 15 minutos, eu dou o laudo, ela vai. E a gente esquece de um detalhe importante: o diagnóstico não é da criança, o diagnóstico é do médico. Se você for no outro, talvez o diagnóstico seja diferente, porque o diagnóstico é de quem diagnostica. Eu, pessoalmente, que estou nessa há muito tempo, porque a Cidinha me obrigou, de cada 10 autistas que eu recebo no consultório, 5 não são autistas. E vem com laudo médico fechado. Tem um monte de outras coisas que causam o mesmo sintoma. Né? Abuso sexual em casa. Criança chega autista no consultório do médico. Né? Maus tratos. Alienação parental. Atraso intelectual, loigofrenia. Né? Tudo isso causa o mesmo sintoma. E uma síndrome genéticas muitas, de Rett, de Alzheimer, de Prader-Willi, de um monte, que também causam o mesmo sintoma. Crianças que não são autistas, que têm o laudo de autismo, e que é perigosíssimo, porque pode ser que a criança esteja sendo abusada. Vamos lá. O professor, então, deve respeitar, proteger, promover e assegurar que a lei seja cumprida. Isso está na Declaração dos Direitos Humanos. O agente público, isso é devido tanto ao professor da rede pública como ao professor da rede privada, porque a escola privada também é uma concessão pública. Ela só funciona porque o poder público deixa funcionar. Então o professor da rede privada também tem que fazer tudo isso. A gente aprende aqui que inclusão é resultado do esforço coletivo para a remoção das barreiras. Se você deixa a barreira e vai fortalecer o menino para ele saltar a barreira, isso não é inclusão, né? É superação, porque ele superou porque conseguiu, mas a barreira continua lá. A legislação inclusive é a principal ferramenta pedagógica, porque a nota técnica é pedagógica, para a inclusão de qualidade. Eu mostrei essa zona cinzenta entre o operador de direito e o gestor escolar, né? Porque o operador de direito conhece a lei, mas não conhece a nota técnica, e o diretor conhece a nota técnica, mas não entende direito como é que é aquele trem, né? E aí essa zona cinzenta que alguém vai ter que suprir. Justiça e escola são instituições promotoras e garantidoras de direitos humanos. Elas não são modelo caritativo, elas não são modelo médico e nem são modelo social, são modelos dos direitos humanos, né? A escola e a justiça é que garantem os direitos, ou que tem que garantir, ou deveriam garantir. Essa capacitação sobre a legislação inclusiva tem que se estender também às famílias, né? Lá em Contagem a gente juntava as famílias para falar sobre legislação. Todas as famílias, não é só as famílias com pessoas com deficiência, todas as famílias. Reuniões de 200, 300 pessoas. Porque as famílias que não têm crianças com deficiência, às vezes também são obstáculos, elas têm que conhecer a legislação e deixar de ser obstáculo. A gente tem que remover obstáculos. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Podemos ir embora? Se tudo deu certo, eu vou disponibilizar isso no YouTube, tá? E não tem o Vasquez, é Manuel Gil. Lá está disponível um pedaço de palestra que eu dei em Teresina, mas só um pedaço, mas tem uma palestra maravilhosa que eu dei na ETEC sobre adolescência, a cabeça do adolescente. Todo mundo tem que assistir, todo mundo, né? Nessas épocas de Setembro Amarelo e coisa assim, temos que assistir essa palestra para entender como é que funciona a cabeça do adolescente, o que a gente pode fazer para evitar males grandes, porque os pequenos a gente não consegue evitar, né? Você não consegue impedir que seu filho
não consegue obrigar seu filho a fazer a cama, mas você pode impedir um mal maior. Eu estou disponível para perguntas, só as fáceis. Me diz a Silvânia, que é especialista da área, que a nota técnica do atendimento educacional especial é 04 2014. 2014? Não, 09, é 04. Tá? Eu trabalho com inclusão, não, assim, não como professor, né? Faz muitas décadas. Mas assim, eu aprendi muita coisa com meu filho e com os amigos dele, mas assim, eu me aperfeiçoei muito e assim, estou ficando craque desde que eu estou dormindo com a Silvânia, porque ela foi, mas a gente casou, gente, calma, né? A gente casou, não tem aliança, mas casou. Ali no civil está lá. A gente tem que trazer a certidão de casamento para as pessoas, porque ela foi professora do AE, foi diretora de escola há muito tempo, assessora especial da SEDUC para inclusão lá em Contagem. Então, eu casei por amor, mas também por interesse, sabe? Eu sei que eu cansei vocês, mas eu cansei mais que vocês. Então, e eu estou disponível para, assim, se vocês não têm perguntas agora porque estão cansadas, alguns têm que voltar para a aula agora. Vocês podem mandar pelo e-mail, né? Eu respondo rapidinho, no máximo demoro 4, 5 dias para responder, mas é rapidinho, né? Agradecer de novo a presença de todos, né? Está aqui o vice-presidente, futuro vice-prefeito. Você vai na chapa? Não. Ele vai assumir a presidência quando o Eduardo for para prefeito, né? E assim, muito obrigado mesmo, vou dar um abraço nele, mas se sintam abraçados todos, tá ok?